Existe um mercado no planeta que vale mais do que praticamente qualquer outro setor da economia global. Ele é maior do que o mercado de ações, maior do que o mercado de títulos públicos e maior do que praticamente qualquer indústria do planeta. Estamos falando do mercado imobiliário global. Casas, apartamentos erranraceios, condomínios, shopping centers, terrenos. Cidades inteiras sendo construídas todos os anos. Segundo estimativas de consultorias internacionais, o valor total do mercado imobiliário mundial ultrapassa 300 trilhões de dólares. Para colocar esse número em perspectiva, o PIB de todos os países do mundo, somados, gira em torno de 100 trilhões de dólares por ano. Ou seja, o valor de todos os imóveis do planeta é aproximadamente 3 vezes maior do que toda a produção econômica mundial anual. Durante décadas, investir em imóveis foi considerado uma das decisões financeiras mais seguras que alguém poderia tomar. A lógica parecia simples. A população cresce, as cidades se expandem, a terra é limitada e, por isso, no longo prazo, os preços tendem a subir. Por esse motivo, milhões de pessoas começaram a ver imóveis não apenas como moradia, mas como investimento. Famílias comprando segundas casas, investidores comprando apartamentos para alugar, fundos comprando prédios inteiros e até governos incentivando o crescimento do setor imobiliário. Mas nos últimos anos, algo começou a mudar. Em muitas cidades importantes do mundo, os preços dos imóveis começaram a subir muito mais rápido do que os salários das pessoas. Esse fenômeno ficou especialmente evidente depois de 2020. Durante a pandemia, bancos centrais do mundo inteiro reduziram drasticamente as taxas de juros. O objetivo era estimular a economia. Com juros baixos, empréstimos ficaram baratos e milhões de pessoas decidiram financiar casas. Ao mesmo tempo, investidores começaram a buscar ativos considerados mais seguros, e o mercado imobiliário se tornou um destino natural para esse dinheiro. O resultado foi uma verdadeira explosão de preços. Em cidades como Toronto, Sydney, Vancouver, Londres e Nova York, os valores dos imóveis chegaram a subir mais de 100% em menos de 10 anos. Mas esse crescimento acelerado criou um problema enorme. Cada vez menos pessoas conseguem comprar casas. Em vários países desenvolvidos, o preço médio de um imóvel já ultrapassa 8 ou até 10 vezes a renda anual de uma família. Economistas costumam considerar saudável quando esse número fica entre 3 e 5 vezes a renda anual. Quando esse indicador começa a subir muito além disso, um alerta começa a aparecer, porque isso pode indicar a formação de uma bolha. Uma bolha acontece quando o preço de um ativo sobe não porque seu valor real aumentou, mas porque as pessoas acreditam que ele continuará subindo. Esse processo cria um ciclo perigoso. Mais compradores entram no mercado, os preços sobem, investidores entram, os preços sobem ainda mais, até que chega um ponto em que os preços ficam simplesmente altos demais. E quando isso acontece, basta um pequeno choque econômico para que o sistema comece a desmoronar. A história já mostrou esse tipo de situação antes. Um dos exemplos mais famosos foi a crise financeira de 2008. Naquele momento, o mercado imobiliário dos Estados Unidos estava em plena expansão. Milhões de pessoas estavam comprando casas financiadas. Bancos ofereciam crédito com enorme facilidade, enquanto os preços subiam. Tudo parecia funcionar. Mas quando os juros começaram a subir, muitos proprietários simplesmente não conseguiram continuar pagando seus financiamentos. Os preços começaram a cair, as casas perderam valor e milhões de pessoas ficaram devendo mais do que seus imóveis realmente valiam. Isso desencadeou uma crise que rapidamente se espalhou pelo sistema financeiro. Grandes bancos quebraram. Mercados globais entraram em colapso. E o mundo enfrentou a pior crise econômica desde a década de 1930. Agora, quase 2 décadas depois, alguns sinais preocupantes começaram a aparecer novamente, mas dessa vez o epicentro pode não estar nos Estados Unidos. Ele pode estar em outro lugar. Um país que construiu mais cidades, prédios e apartamentos
do que qualquer outro nas últimas 2 décadas. Esse país é a China. E o que está acontecendo lá pode ter consequências para o mundo inteiro. Durante mais de 20 anos, a China viveu uma das maiores expansões imobiliárias da história da humanidade. Cidades inteiras surgiram praticamente do nada. Arranha-céus começaram a dominar o horizonte de centenas de cidades. E milhões de apartamentos foram construídos para atender a uma população que estava enriquecendo rapidamente. O setor imobiliário se tornou um dos pilares da economia chinesa. Durante anos, ele representou cerca de 1/4 de toda a atividade econômica do país. Construtoras cresciam rapidamente. Governos locais vendiam terrenos para financiar projetos, e investidores compravam imóveis esperando que os preços continuassem subindo. Mas esse crescimento gigantesco também criou um problema enorme: dívida. Grandes incorporadoras começaram a pegar empréstimos cada vez maiores para continuar expandindo. Elas vendiam apartamentos antes mesmo das obras começarem. Usavam esse dinheiro para iniciar novos projetos e dependiam constantemente da venda de novos imóveis para manter o fluxo de caixa. Enquanto os preços subiam, o sistema parecia funcionar. Mas quando o mercado começou a desacelerar, os problemas começaram a aparecer. Uma das empresas que simboliza essa crise é a Evergrande. Durante anos, a Evergrande foi uma das maiores incorporadoras da China. A empresa tinha projetos em centenas de cidades e acumulou uma dívida gigantesca que ultrapassou 300 bilhões de dólares. Quando a empresa começou a ter dificuldades para pagar seus compromissos, o mercado entrou em pânico. Investidores perceberam que o problema não estava apenas em uma empresa, mas em todo o modelo de financiamento do setor imobiliário chinês. Outras incorporadoras começaram a enfrentar dificuldades. Algumas deixaram projetos inacabados, outras entraram em reestruturação. Milhões de compradores que já tinham pago por apartamentos descobriram que suas casas poderiam nunca ser entregues. Ao mesmo tempo, outro fenômeno começou a chamar a atenção: as chamadas cidades fantasmas. Em várias regiões da China, existem bairros inteiros com prédios novos, mas praticamente vazios. Isso aconteceu porque muitas pessoas compraram imóveis apenas como investimento, não para morar. A lógica era simples: comprar hoje, esperar o preço subir e vender no futuro. Mas quando o mercado começou a esfriar, essa estratégia deixou de funcionar. Os preços começaram a cair, a confiança desapareceu e o setor imobiliário entrou em crise. Esse problema tem implicações enormes, porque na China, a maior parte da riqueza das famílias está concentrada em imóveis. Estima-se que mais de 70% do patrimônio das famílias chinesas esteja ligado ao mercado imobiliário. Quando os preços das casas caem, as pessoas se sentem mais pobres. Elas passam a gastar menos e a economia desacelera. Por isso, muitos economistas acreditam que a crise imobiliária chinesa pode se tornar um dos maiores desafios econômicos do país nas próximas décadas. Mas a China não é o único lugar onde o mercado imobiliário começou a mostrar sinais de tensão. Outros países também estão enfrentando problemas e alguns deles podem surpreender. Enquanto a China enfrenta uma desaceleração imobiliária, outros mercados ao redor do mundo também começaram a mostrar sinais de fragilidade. Durante a pandemia, juros extremamente baixos criaram um enorme boom imobiliário global. Milhões de pessoas aproveitaram financiamentos baratos para comprar casas. Investidores entraram no mercado e o setor de construção cresceu rapidamente. Mas esse cenário começou a mudar quando a inflação global disparou. Para controlar a inflação, bancos centrais começaram a aumentar as taxas de juros. E isso mudou completamente a dinâmica do mercado imobiliário. Quando os juros sobem, os financiamentos ficam mais caros. E quando os financiamentos ficam mais caros, menos pessoas conseguem comprar casas. Esse fenômeno já começou a impactar vários países. No Canadá, por exemplo, algumas cidades já registraram quedas significativas no preço de apartamentos. Na Austrália, o mercado imobiliário também começou a desacelerar. Nos Estados Unidos, as taxas de financiamento imobiliário chegaram a níveis que não eram vistos há mais de 2 décadas. Isso fez com que muitos compradores simplesmente saíssem do mercado.
Ao mesmo tempo, investidores começaram a ficar mais cautelosos, porque quando os preços param de subir, a lógica de comprar imóveis como investimento começa a perder força. Outro indicador importante é o chamado Índice de Bolha Imobiliária, calculado por algumas instituições financeiras globais. Esse índice analisa fatores como preço dos imóveis, renda das famílias, crescimento econômico e volume de crédito em algumas cidades do mundo. Esse indicador já aponta risco elevado de bolha. Entre elas aparecem lugares como Toronto, Vancouver, Zurique, Hong Kong e algumas regiões dos Estados Unidos. Isso não significa necessariamente que um colapso global está prestes a acontecer, mas mostra que o mercado imobiliário pode estar entrando em uma nova fase, uma fase de correção, depois de anos de crescimento acelerado. Os preços podem precisar se ajustar. E quando um mercado que vale mais de 300 trilhões de dólares começa a desacelerar, o impacto pode ser enorme, porque o setor imobiliário está conectado a praticamente toda a economia. Ele influencia bancos, afeta empregos, impacta investimentos e determina grande parte da riqueza das famílias. Por isso, quando o mercado imobiliário entra em crise, os efeitos podem se espalhar rapidamente. A grande pergunta agora é: o mundo está apenas passando por uma desaceleração natural? Ou estamos diante do início da próxima grande crise imobiliária global nos próximos anos? Essa resposta pode definir o rumo da economia mundial.